Hoje é quarta-feira, dia 19 de julho de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. A fé anda de mãos dadas com a humildade. É exatamente a soberba o que impede o ser humano de fazer um ato de fé. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho desta quarta-feira, continuação do texto de ontem, Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho que acabamos de ouvir é continuidade do texto que ouvimos ontem, embora bem diferente, né? No texto de ontem, Jesus havia dirigido palavras duras e proféticas. Duras no sentido de mostrar mesmo, de fazer cada um de nós olhar para dentro de nós mesmos, se não somos Corazim, Betsaida ou Cafarnaum. Proféticas, porque o objetivo de Jesus não é apontar o dedo e dizer você vai para o inferno, você está condenado, mas é chamar a mudança de vida, a deixar de lado a dureza de coração e a obstinação. Mas nem tudo está perdido. E Jesus percebe na ação dos apóstolos, na sua própria palavra, como muita coisa tem acontecido. Portanto, ele hoje louva ao Pai, porque os humildes tem um coração aberto, capaz de acolher o reino. Temos então duas lições que podemos dizer assim sobre conversão. A primeira lição é a humildade. Os versículos 25 e 26, justamente os dois primeiros versículos, nos falam sobre humildade. Quando Jesus louva o Pai, porque escondeu as coisas aos sábios e entendidos e revelar aos pequeninos. E também Jesus fala da revelação do amor do Pai na sua pessoa. Através do dom da fé, nós acessamos o Pai. Jesus diz, tudo me foi entregue, meu Pai, quem conhece o Filho conhece o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, o conhecimento do Pai passa pelo Filho, que o conhece totalmente. E o Filho nos revela. Jesus é o pontífice, é a ponte que nos liga à vida divina. E tudo isso só é possível na fé, porque nenhum de nós vai encontrar pessoalmente com Jesus. No texto de hoje, também o louvor que Jesus dá ao Pai é por causa dos pequeninos. Pequeninos não tem nada a ver com condição social, econômica. Trata-se do modo de se posicionar diante de Deus, diante do reino, diante de Jesus. Pequeninos é todo aquele consciente de suas limitações e dependente unicamente de Deus. Jesus, portanto, não está fazendo distinção de pessoas, pois deseja a salvação de todos.
Mas, para sermos tocados pela graça, é preciso ter um coração humilde. A soberba, o orgulho impedem que o nosso coração acolha Deus. A humildade abre-nos a porta da salvação. Não há aqui no Evangelho também condenação à capacidade intelectual. Jesus está falando que é louva a Deus pelos sábios, pelos pequeninos e não os sábios entendidos. Então, não precisa estudar. Jesus está indo contra toda a capacidade intelectual. Ora bolas, se a capacidade intelectual é um dom presente de Deus, como que Deus poderia ir contra? O que Jesus está dizendo é do orgulho intelectual. Quem que se faz conhecedor das coisas e, por isso, quer abrir mão de Deus, duvida ou não quer aceitar e acolher o próprio Deus. O orgulhoso, o soberbo, ele não sente necessidade de Deus, não sente necessidade de arrependimento e muito menos de salvação. Aí que está o problema, então. Agora fica uma outra pergunta. Por que Jesus se alegra e louva ao Pai? Aparentemente, algo assim tão simples. A resposta é porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Deus nos ama infinitamente. E porque só é possível amar a Deus e ser salvo pela fé em Jesus. Por isso que Jesus está louvando e bendizendo a Deus. Primeiro, porque nos ama. Segundo, porque só vai ser salvo quem tem fé em Jesus. E aquelas pessoas simples e humildes de coração estão se abrindo à fé em Jesus. Por isso hoje é dia de pensar nos atos de fé. Mesmo que a gente ainda não dê conta ou não saiba fazer grandes atos de fé. Mas pensar e começar a praticar pequenos atos de fé em Jesus. Antigamente as pessoas aprendiam muito aquelas jaculatórias. Jesus, manso e humilde coração, fazei meu coração semelhante ao vosso, e outras tantas, que as pessoas iam fazendo ao longo do dia. Mas você pode exercitar em momentos difíceis. Jesus, eu te amo. Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus Salvador, dizer o nome de Jesus e tal. Quando você, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que tenha um crucifixo, passa diante daquele crucifixo, você louvar e bendizer a Deus pela salvação recebida. Você proclamar a sua fé em Deus, em Jesus. São atos de fé que devemos fazer. Rezemos. Senhor Jesus, hoje nós queremos proclamar que cremos em Ti, que cremos no Teu poder, na Tua humanidade e na Tua divindade. Nós olhamos para a Tua cruz, Senhor, e agradecemos tamanha bondade e misericórdia, a salvação que não merecemos e recebemos pelo Teu sangue precioso derramado para a nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque o Teu Evangelho chegou ao nosso coração. Dai-nos humildade, pequenez, para que acolhamos a vossa verdade e vivamos o vosso Evangelho. Arranca de nós todo orgulho, toda soberba. Arranca de nós tudo, Senhor, que nos impede de crer e viver na Tua palavra. Ajuda-nos a permanecer fiéis no Teu amor. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé e faz-me viver a dimensão desta fé. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.